Boa tarde, gente. Para a gente é uma honra muito grande estar aqui nessa apresentação e com um compositor aqui, viu, maestro? Muito agradecida por essa oportunidade. E a gente veio tratar aqui de uma obra tão importante e que nos dá tanto prazer de falar, né? Bom, a gente vai falar um pouco do nosso objeto de estudo. Aí, pronto. Do nosso objetivo primeiro, que é apresentar preposições interpretativas dessa obra, que são 3 peças, né, denominadas 3 cantos do Sansara, do compositor Hernani Aguiar, que foi composta em 1970. Pode passar, por favor? Opa! Puxa, que maravilha. Metodologia. Como nós conseguimos chegar a essas proposições interpretativas, né? Através de levantamento bibliográfico que nós fizemos, logicamente, e também da análise. Fizemos um estudo analítico das obras e fizemos a questão de uma metodologia com abordagem qualitativa, logicamente, tratando dessa abordagem do que nos dá subsídios para encontrar algumas dos motivos interpretativos que nós achamos e criamos em cima do que o compositor criou e propôs. Então, vamos lá. Por que a gente achou que esse trabalho seria altamente relevante, né? Primeiro, é um trabalho manuscrito. Renato vai falar. Olha, ano passado, eu fiz uma série de concertos nos Estados Unidos e era especialmente sobre música brasileira. E aí eu comecei a procurar canções e ciclos de canções que eu pudesse interpretar lá. E eu sou aluno do mestrado da Unirio, e eu fui até a Carol McDavid e falei assim, Carol, você tem algum ciclo de canções? Ela falou, você sabe que eu tenho um ciclo do Hernani Aguiar, mas falta uma página. Aí eu falei assim, mas aí esse daí não vai dar certo. Foi aí até que eu procurei o maestro, e ele, gentilmente, me indicou onde eu deveria procurar. O processo foi meio lento da procura, ele já sabe da história toda, que não vale citar aqui, mas o motivo investigador dessa coisa da procura da partitura nos conservatórios e faculdades de música são problemáticos, né? E esse era o nosso questionamento, em relação aos pedaços de partitura que a gente encontra, assim, né? Porque sempre falta um pedaço, sempre falta uma nota, sempre falta uma letra. Sim, mas pode ficar com isso aí que você vai me ajudar. O grande problema é o seguinte: quando essas partituras vêm, quando a gente encontra, eu acho que todos os músicos aqui presentes podem se assemelhar a essa história que eu vou contar. O que acontece? Às vezes, a gente pega as partituras e elas vêm marcadas, com certeza, pelos intérpretes. Não é isso? Sou só eu que passo por esse problema? Não, né? Acredito que não. E, às vezes, as notas estão apagadas, ou por ser manuscrito, ou falta um pedaço, e a gente faz o quê? Eu acho que deve ser isso que o compositor escreveu, ou eu penso que seja isso, e aí você vai lá, né, e coloca. Então, isso se torna mais um problema, que pode ser que cria-se uma ambiguidade musical. Então, é justamente esse o foco, a grande justificativa desse trabalho. Não, nós queremos ir ao compositor, o Renato buscou ele, falou, não, nós queremos estudar, nós queremos encontrar ele e saber dele o que acontece aqui, aonde ele vai nos dar essa fonte de pesquisa, para que a gente possa realmente estudar, juntamente com Graciano, na forma a análise musical e, diante do parecer do compositor, as impressões corretas para que a gente possa deixar algo de valioso. Exatamente isso. E aí... Já foi. Obrigado. Prossigamos. Então, a gente fez um levantamento aqui biográfico do maestro.
Professores, né, que ele teve. Aí o senhor pode me corrigir. Paulina de Ambrósio, Santino Parpinelli, violino e viola, certo? Certíssimo. César Guerra Peixe, composição. Carlos Alberto Pinto da Fonseca, regência. Bolsista do Mozart, um argentino. Sérgio Lorenzi. Na Itália, foi aluno do Conservatório Cherubini, onde estudou com Roberto Michelucci, maravilha, violino, e Annibale Giannuario. Diga lá. Sim. Qual é? Desculpe. Giannuario. Sim. É isso? Sim. Uau, Pode que maravilha, ser. que bom. Sim. Ainda na Europa, fez cursos de aperfeiçoamento em regência com Adonis Zecchi e Franco Ferrara e Sérgio Celibidache. Isso. Celibidache. Pronto, Celibidache. Violista integrou, tá ali, integrou a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC. Assistente de maestros na referida emissora da Rádio MEC, atuou como assistente dos maestros Alceu Bocchino e Nelson Nilo Hack na Orquestra Sinfônica Nacional e na Orquestra de Câmara da Rádio MEC. Como regente, foi ainda assistente de Davi Machado na Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro e fundador e titular do Coral Municipal de Petrópolis. Coordenador dos projetos Orquestra e Espiral da Funarte, entre 82 e 85, professor de regência do Instituto Villa-Lobos da Unirio, e, em 1999, recebeu o título de cidadão benemérito do Estado do Rio de Janeiro. Como maestro, dedica-se especialmente ao repertório brasileiro e contemporâneo internacional. Como pesquisador, tem sua atenção voltada para a música brasileira do período colonial. Dentre suas gravações como regente, destacam-se as obras de Padre José Maurício Nunes Garcia, como o Coral Porto Alegre e a ópera Colombo, de Carlos Gomes, à frente de solistas, corais e orquestra sinfônica da UFRJ, que recebeu o prêmio de melhor CD da música erudita da Associação Paulista de Críticos da Arte, em 1988, e o prêmio Sharp, em 1999. Como compositor, obtido expressivo sucesso tanto no Brasil como no exterior, com sucessivas apresentações, gravações, edições e transmissões radiofônicas e televisivas de suas obras, destacam-se em suas produções obras para coro, como Salmos, 150, editado e gravado nos Estados Unidos, e a série de motetinos, obras para diversas formações instrumentais, como as melorritmias para instrumentos solo e o duo para violino e violoncelo. Peças para orquestras de cordas, como as séries Quatro Momentos Instantes, e obras sinfônicas como a Cantata de Natal e a de Páscoa, a Missa Breves Quarta e o Te Deum e as Três Sinfonietas, os concertos para flautim, violino, violoncelo e cavaquinho, os cantos sacros para orixás e a ópera O Menino Maluquinho, com libreto de Ziraldo. Atualmente, é professor de regência e prática de orquestra da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Até cansei, professor. Parabéns pelo riquíssimo... Bravíssimo. Então, a minha pesquisa na Unirio, na verdade, é sobre uma ópera de um outro compositor. Mas aí acaba que a gente estuda muitas coisas da música... pode passar para o próximo. Da canção brasileira, porque o compositor que eu falo era pernambucano, mas foi para o Espírito Santo, de onde nós somos, né? E aí a canção de câmara brasileira se estabeleceu a partir das iniciativas de Alberto Nepomuceno, um dos primeiros grandes músicos a compor sobre texto vernáculo e a reclamar a execução das obras nos meios artísticos e acadêmicos. Na verdade, anteriormente a isso, tem as modinhas que são, numa maioria, dadas como portuguesas, mas muitas das modinhas foram feitas por compositores brasileiros. Nós temos grandes nomes da canção de câmara brasileira, como Villa-Lobos, Cláudio Santoro, Camargo Guarnieri,
Hernani Aguiar, e tantos outros. E a gente encontra dentro... Eu sou professor da Faculdade de Música do Espírito Santo, e a gente encontra dentro das universidades, das faculdades, ainda uma resistência a se cantar em português, porque é mais fácil cantar em italiano, porque se canta em cima da vogal e fica muito mais fácil. E isso não é uma verdade, porque é o nosso idioma. Então, a gente tem a facilidade de cantar dentro da nossa língua, né? Então, quando eu pesquisei essas 3 canções, primeiro o manuscrito, né, uma xerox do manuscrito da Carol McDavid, da professora, e depois o maestro Hernani me deu o caminho para eu comprar a partitura, e vi a facilidade que ele tinha de escrever com relação à prosódia, com relação às vogais que estão nos lugares devidos, porque a gente reclama muito, quanto cantor, dos compositores colocarem muito U nas notas superagudas. E o Hernani, de um modo muito feliz, compôs... eu pesquisei todas as vogais. É sempre O, é sempre E, é sempre A. Vogais que facilitam um cantor lírico, apesar da nossa fama de neurótico, facilitam a nossa vida, né? Senão a gente muda a vogal. Se é um U, a gente canta O. Se é I, a gente canta O com boca de I, e a gente vai se moldando. Ele, que foi regente de ópera, sabe bem disso, que os cantores mudam tudo. Então, essas canções me chamaram muita atenção por isso. E uma coisa muito... Ele não dá marcação nenhuma em nenhum lugar de respiração. E na terceira canção, no meio do 4º compasso, ele põe uma respiração para dar uma intenção no texto. Hora nenhuma ele precisou fazer isso. Eu não coloquei as canções ali, porque eu só consegui ontem, e a gente saiu ontem de Vitória para chegar agora em cima da hora. A gente chegou a 10 minutos, por pouco a gente nem chega aqui. E acabou que eu não consegui colocar aí para todo mundo ver. Então, me interessou muito, né, esse repertório. Eu cantei uma canção lá dele nos Estados Unidos, e não pude cantar o ciclo inteiro, porque eu não tinha todos os acompanhamentos, muitas partes eram cortadas, letra, notas, mas eu tive a oportunidade de cantar uma das canções. Então, essa é uma contribuição que a gente tem que dar para as faculdades, que é o uso do canto em português, né? E por isso que eu quis tanto falar sobre esse ciclo. Boa tarde. Então, um pouco da parte da análise, que pude perceber, né, de cara, assim, eu vi de uma mente meio popular, música popular, um acorde dó menor, um sétima maior, né? Mas, vendo todo o contexto, percebi que estava baseado na música serial, na série, né? Que é conjunto de notas, que ele escolheu trabalhar com elas, que são as classes de alturas. No caso ali do Dó, na clave de Fá, nós temos que ela representa a classe de altura 0. Né? Nós estamos ali no segundo item, ali, classe de altura são as 12 notas cromáticas, que elas se equivalem entre si. A série pode ser escolhida para harmonização, ou estrutura intervalar de forma vertical. E, a princípio, ele escolheu ali esse conjunto, né, as 3 notas ali, que são Dó, Mi bemol e Si natural. O interessante que seria o Dó a classe de altura 0, nós temos Dó sustenido 1, o Ré 2, e sucessivamente. Então, o Si ali é o Si natural, é a classe de altura 11. Na mão direita, de forma, vamos dizer assim, invertida, ele colocou a nota mais grave, que era aqui, na aguda, na clave de Fá. Né? Aí ficou a partir da classe de altura 3, que é Mi bemol. Aí ficou 3, 11, né? E o 0 ou 12, né? Que é a classe de altura que é a referente à nota Dó. Então, ficou bem interessante essa primeira montagem
harmônica. E a partir dessas notas, desses intervalos, ele começa a criar a sua linha melódica. Estamos ali, ó. O Dó, né, que é o terço, já falei, a classe de altura 3, 0, 3 e 11. Na mão esquerda está lá. Aí começa 3, 11, 0. E dali, quando ele entra com a melodia, ele já começa lá de forma retrógrada, partindo da classe de altura 0. Né? Então, Dó, Si e Mi bemol 3, e ali ele acrescenta um Lá, né? Que dá essa qualidade de quarta aumentada, que vai ser agora utilizada nos próximos compassos. No acorde de baixo, aqui 1, 3, 9, nós já contamos ali, ó, Mi bemol e Lá. O Lá já serviu já lá em cima, com a quarta aumentada melodicamente, e aqui embaixo já utilizou de forma harmônica. E a melodia já continua aproveitando esses intervalos de quarta aumentada, que naquele compasso ele dá ênfase em quarta aumentada. Temos 12 quarta aumentada e uma segunda maior, que no compasso anterior também ele já dá essa dica de segunda maior, que é o Dó sustenido, Mi bemol. Nós temos lá a segunda maior também, que é o Ré e o Mi natural, né? Esses intervalos. Aqui na parte de baixo, ele monta a sua estrutura, que é o Si bemol, Ré, Mi natural e Fá sustenido, 10, 12, 4, 8, dobra na mão esquerda e se utiliza também na classe de alturas, lá em cima, que é o 8, o 2, que está também na estrutura harmônica, e repete o 8 mais 2 vezes lá em cima na melodia. No compasso seguinte, ele já faz outro cluster ali, que é o 5, 6, 7 e o 8, e ele utiliza na melodia a classe de altura 5, a classe de altura 6, a classe de altura 7, 7 e 6. No próximo, ele vem de novo com 5, 6, 7 e 8, e a melodia lá, ele escolheu a classe de altura 8 para fazer parte da melodia. Nessa segunda peça, ele já insere conjunto de 2 notas, no caso de Lá e Si, né? Então, a conclusão é essa forma de organização, né? A harmônica monta ali o seu bloco harmônico e, a partir dela, vai criar suas linhas melódicas a partir dessa série de notas que ele escolheu harmonicamente, que dá essa coerência com a melodia, né? É isso aí. Obrigado. Acabou o tempo. Então, a gente agradece. Só para fechar um segundo, a gente sabe que a análise não é o caminho para se ter uma interpretação, mas é um dos caminhos. Então, é uma forma que a gente tem embasado para se ter uma proposição de uma interpretação. Então, foi isso, um dos caminhos que a gente escolheu para embasar a obra do maestro. Tá? Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, e foi um prazer muito grande para a gente estar aqui junto com o maestro, na frente do maestro. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, excelente trabalho de vocês, parabéns. Eu gostaria de perguntar, por favor, se vocês estipularam links, vamos dizer assim, entre a análise de vocês e a interpretação propriamente dita. Como é que vocês pensam em transformar a análise e os números, por exemplo, em qualidade musical? Então, primeiro, a gente pesquisou sobre essa questão. Eu fiquei em dúvida assim, o que era Sansara, né? Primeiro tem essa questão do nome, que no texto dá essa ideia dessa questão do karma, do hinduísmo. E aí a gente, na hora que nós fomos cantar, a gente pensa em associar todas essas coisas, mas e ainda além disso, a gente pensou, né, na hora de estudar, pensou em associar as duas. Como eu estudei primeiro com essa versão manuscrita. Quando eu tive a oportunidade de pegar a versão editada pelo maestro Roberto Duarte, isso facilita, porque
amplia as possibilidades. E, além disso tudo, se contribui a questão estética, a questão histórica, né, do embasamento da música brasileira, elas têm que contribuir na hora da interpretação. Não sei se eu te respondi. Mais ou menos. Respondeu sim. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Na verdade, é só um comentário a respeito de um pouco tangencia a apresentação de vocês. Vocês falaram sobre a dificuldade de encontrar um material que seja confiável para a execução, né? Daí eu só queria, na verdade, destacar o quão relevante é o trabalho de edição musical sério e bem feito, e quanto nós aqui no Brasil ainda estamos a dever disso, até para os nossos próprios compositores, sobretudo para os nossos próprios compositores, né? Então, eu acho que parabenizar por esse trabalho, que é realmente importante nesse sentido. Olha, foi ótimo você ter tocado nisso, porque não dá tempo da gente, em tão pouco tempo, falar sobre isso, e falar sobre o compositor, e falar sobre a análise. Todos nós aqui fizemos um pouco de pesquisa sobre outros trabalhos, sem ser do maestro, né, em se tratando de base de edição. O meu trabalho do mestrado foi uma obra do Radamés, que ele tinha 3 versões de uma obra para diversas formações diferentes. E tudo manuscrito, não tinha nada editado, nem sequer uma possibilidade daquelas edições antigas, nada. E eu sofri um pouco, um tanto quanto, para primeiro, encontrar alguém confiável que dispusesse de tempo para sentar comigo e fazer uma leitura confiável comigo, entende? E fora a minha orientadora, que pudesse estar entre nós dois e fazer esse triângulo em cima dessas 3 edições e unir para uma redução para um segundo piano. Então, esse trabalho, eu acho que os compositores merecem, né? Então, se alguém pensa em se comprometer a fazer isso, eu acho que é um campo aberto e frutífero para alguém que queira fazer de uma forma responsável, criteriosa, porque a gente carece de pessoas assim. Depois de muito procurar, eu encontrei uma pessoa. Muito, não foi fácil, entende? Então, isso que você falou é primordial, primordial. É só um adendo aqui nessa questão. Só? Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu só quero lembrar uma coisa importante aqui. Eles falaram da música, mas eu quero falar do poeta. Por que chama Três Cantos do Sansara? É um livro de poesia chamado Sansara, do poeta Paulo Brandi. Paulo Brandi foi um grande amigo nosso. Ele era músico e professor de arte. Ele lançou esse livro, lançou 2 livros de poesia. Ele era regente de coro, teve a formação musical nos antigos Canarinhos de Petrópolis. E da vida de Paulo Brandi, há um exemplo que eu quero passar, que eu vejo muitos jovens hoje aqui. Paulo foi destruído por uma experiência com tóxico. Por favor, bebam o chope, a cachaçinha à vontade, mas não entrem em outras coisas, que nós perdemos o Paulo desde que ele fez uma experiência, nós aconselhamos que ele não fizesse. Ele fez uma experiência com LSD, e ele perdeu o ritmo. Ele não teve mais condição de tocar nada, ele perdeu o ritmo, ele era pianista, regente, e perdeu o ritmo. Então, do exemplo do Paulo, da poesia dele, que é a última coisa que restou dele, fica esse conselho para vocês. E muito obrigado pelo... Vocês têm, a cópia que vocês pegaram, a manuscrita, era o manuscrito da Dona Mariazinha, agora que já tem do maestro Roberto. Obrigado, gente.